Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Additiva 3D Printing Technologies. Hoje nós vamos falar novamente sobre uma grande área nesse mercado de filamentos para impressão 3D. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que aqui a gente já debateu sobre os filamentos poliméricos de engenharia, falou também sobre filamentos compósitos com fibra de vidro e carbono, e hoje a gente vai trazer talvez aquela que seja a mais promissora e inovadora das tecnologias para impressão com filamento. Então, o tema de hoje, explorando a impressão 3D FFF metálica com BASF Ultrafuse 316L e 174pH. O pessoal está entrando aqui. Vale lembrar, gente, que o webinar vai ficar gravado e depois a gente pode encaminhar o link também por e-mail para quem não conseguir assistir todo. E também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Bom, a gente sabe que os filamentos para impressão 3D eles percorreram um longo caminho, desde aqueles plásticos frágeis que a gente tinha lá décadas atrás. E tudo isso foi muito impulsionado tanto pelos profissionais quanto os robistas, que foram desenvolvendo novas aplicações para a tecnologia, certo? Hoje os filamentos eles já são muito mais resistentes, muito mais fortes, rígidos, e em alguns casos eles são mais flexíveis do que nunca. Mas uma coisa sempre ficou ali, uma barreira para quem queria aplicar impressão 3D, quem tinha sua impressora 3D em casa, no escritório ou no trabalho. Ela imprime metal? É possível fabricar peças metálicas reais na minha impressora FFF? E é isso que a gente vai debater hoje com esse material da BASF, Ultrafuse 316L e o lançado mais recentemente 174pH. Vamos lá? Bom, primeiramente, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais e eu sou coordenador de negócios da área de materiais para impressão 3D aqui na Additiva. A Additiva é a distribuidora dos filamentos BASF para impressão 3D no Brasil e na América do Sul. Falando um pouco sobre a nossa agenda do webinar hoje, vamos fazer uma introdução sobre o que é Metal Fused Filament Fabrication, quais são as semelhanças e as diferenças, né, as peculiaridades do processo quando a gente compara com a impressão de filamentos poliméricos convencionais. Vamos falar das 3 etapas do processo de fabricação, né? Ela não para simplesmente na impressão da peça, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos trazer algumas características e propriedades dos filamentos metálicos da linha Ultrafuse, o 316L e o 174pH, falar um pouco sobre as propriedades mecânicas e, inclusive, trazer alguns exemplos de peças impressas. Ao final, a gente vai abrir um momento para perguntas e respostas, inclusive durante a apresentação, quem já for tendo alguma dúvida, pode ir colocando na caixinha que depois será respondida, será debatida aqui. Certo? Bom, começando, o que é Metal Fused Filament Fabrication? Para início, ele é um termo que é utilizado para definir esse processo de impressão FFF com compósitos metálicos, com o intuito de produzir peças 100% metálicos. Diferente do processo de impressão para filamentos plásticos, é um processo que utiliza 3 etapas. Então, além da impressão, nós teremos uma etapa que é um procedimento industrial padrão de debinding e outro de sinterização. Dentre as aplicações, como é comum para a técnica de impressão de filamentos, a gente encontra para o Ultrafuse 316L e 174pH aplicação na área de ferramentas, produção de gabaritos e acessórios customizados. A diferença, é claro, vai estar na propriedade do nosso material. A gente está falando de peças 100% metálicas, com propriedades mecânicas, dureza, resistências de uma peça metálica. Outros exemplos são fabricação de moldes ou protótipos funcionais e também peças de reposição ou produção de série em baixa escala. Nos últimos anos, o mercado de impressão 3D metálica foi o que mais cresceu dentro desse segmento de manufatura aditiva. A gente tem cada vez mais desenvolvimentos em técnicas que utilizam laser ou Biden jet na fabricação de peças metálicas. Porém, o alto custo de investimento inicial acaba sendo uma barreira para muitas empresas que querem ter a sua peça metálica, que vem vantagem na fabricação de peças metálicas por impressão 3D. E aqui a gente vai pegar, por exemplo, a técnica de Selective Laser Melting.
É uma técnica já bem conceituada na indústria, porém, o alto investimento em equipamentos e também o fato de ser necessário uma alta qualidade do pó metálico, tudo isso eleva o preço da tecnologia e acaba sendo uma barreira para as empresas. Um outro fato é que, como a gente vai estar manuseando pós, os procedimentos de segurança devem ser muito mais rigorosos. E qual foi a solução da BASF 3D Print Solutions trazendo essa tecnologia de impressão FFF com metais? Bom, o filamento de compósito metálico Ultrafuse, ele se baseia o fato de que a impressora 3D FFF, ela é de um investimento inicial muito mais baixo, muitas vezes cerca de 10 vezes menor do que um equipamento de SLM. O pós-processamento para acabar as peças produzidas com esse filamento se baseia em tecnologias que já são consagradas na indústria da injeção metálica, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso, e como a aditiva já tem bem estruturado toda essa cadeia aqui no Brasil. E o outro fato é que a gente está tratando de um filamento. É um filamento de fácil manuseio, que não tem grandes riscos, né, à saúde do operador. Então, tudo isso traz um benefício e torna acessível a impressão 3D metálica para quem antes queria ter sua peça produzida em metal e, por questão de custo, investimento, não poderia ser feito. E falando um pouco, então, do filamento em si, o que é esse filamento? Como é que a gente consegue imprimir uma peça que vai virar metal a partir da nossa impressora de filamento, que utiliza um sistema de fusão e deposição camada a camada sobre uma mesa? Bom, o filamento, ele é diferente do polímero convencional, que é 100% polímero. Ele é formado pelo nosso pó metálico da liga de interesse, no caso da linha Ultrafuse, a liga 316L e a liga 174PH, mais uma fase polimérica, que vai imobilizar esses pós metálicos, essas partículas metálicas, e permite, né, que esse filamento vai poder ser fundido e depositado como qualquer outro polímero. No caso da linha Ultrafuse, é aproximadamente 90% em massa dessa nossa liga metálica de interesse. Então, a gente pode notar que é uma quantidade bem alta mesmo. Apenas 10% é do polímero. E, mesmo assim, é um filamento extremamente flexível, com uma excelente fluidez. Inclusive, a janela de temperatura para tu imprimir com esse filamento é muito ampla. E da onde veio essa ideia, né? Como é que a BASF trouxe para o mercado um filamento que pode imprimir peças 100% metálicas? Bom, esse processo foi desenvolvido numa outra área que a BASF é líder de mercado há mais de 40 anos, que é a linha de injeção metálica, a linha Catamold. Ao longo da apresentação eu vou fazer o comparativo, inclusive até no próximo slide, o comparativo de como a impressão 3D metálica se baseou nesse processo MIM. E, enfim, para deixar mais claro os benefícios. Bom, para quem não conhece, a técnica de injeção metálica, já há muito tempo existe no mercado, se baseia no seguinte conceito. A gente tem a matéria-prima, os nossos pellets, cuja composição é exatamente aquela que a gente comentou ali para os filamentos Ultrafuse. Nós vamos ter a nossa liga metálica de interesse com uma fase polimérica. Da mesma maneira, é o poliacetal nesses grades do Catamold. O feedstock, a matéria-prima, vai então para uma injetora, onde a gente vai ter a formação da nossa peça verde. Ela vai ter exatamente a mesma composição da nossa matéria-prima, só que dessa vez conformada, de acordo com o formato do nosso molde. Aqui que vem a grande jogada. Ela passa por um processo de debinding em sinterização. O que é o debinding? Bom, se a gente tem a nossa peça verde com a mesma composição da matéria-prima, eu preciso primeiro tirar esse polímero da minha peça. Então, o debinding é exatamente isso, é uma etapa em forno que vai fazer a remoção do poliacetal. Fazendo a remoção do poliacetal, a gente vai ter a nossa peça chamada peça marrom. Essa peça é exatamente as partículas metálicas que ainda não viraram aquela a nossa ligação metálica, e sem a sustentação do poliacetal, sem a sustentação do nosso polímero. É um momento em que a peça está extremamente fragilizada, então a gente não deve fazer nenhum movimento nela, nenhuma alteração nela. Na verdade, inclusive, o manuseio dela deve ser feito com muito cuidado. E após isso, então, o que faltou? A gente tirou o nosso polímero,
falta a etapa de sinterização. E é nessa etapa que a gente vai, de fato, ter a densificação da nossa peça e a formação da nossa peça, de fato, metálica. Aqui que a gente vai obter as propriedades de resistência mecânica, resistência à corrosão, brilho, dureza, tudo que a nossa peça metálica pode oferecer. Então, é um processo já bem conhecido na indústria de injeção metálica e que a impressão 3D, a BASF, se beneficiou muito. Como que ela fez isso? Simples. Ao invés de a gente estar usando agora uma matéria-prima, um pellet para injeção, a gente está usando um filamento para uma impressora 3D. O restante do ciclo é exatamente o mesmo, certo? Saindo da impressora, nós teremos a nossa peça verde, que é exatamente a mesma composição do nosso filamento, ou seja, partículas da nossa liga metálica de interesse e o polímero vai passar por um processo de debinding para remoção desse ligante. Após isso, processo de sinterização para densificação e formação da nossa peça 100% metálica. Aqui vale trazer essa informação porque durante o processo de sinterização, como ocorre a densificação da peça, a gente vai ter a contração das suas dimensões. Já vem nos datasheets da BASF e é bem divulgado isso, que aproximadamente nos eixos X e Y essa contração é de aproximadamente 16% e no eixo Z de aproximadamente 20%. Esses fatores eles devem ser levados em conta na hora de colocarmos a nossa peça no software fatiador. Não é necessário fazer isso na etapa de modelagem, pode ser feito no software fatiador, onde a gente redimensiona essa peça. Também a gente traz aqui, né, porque se a gente quer tornar a impressão 3D metálica fácil e acessível, bom, ter uma impressora em casa, no escritório ou na nossa empresa é simples. Muita gente inclusive que está nos acompanhando aqui, trabalha dessa maneira. Porém, a gente não pode exigir que a pessoa tenha também toda a estrutura para fazer um debinding, que é um processo catalítico, e uma sinterização, que no caso das ligas de aço inox que a gente está falando de 1.300 graus Celsius. Então, para isso, a gente tem uma parceira para esse pós-processamento, que é a Tecnomin. A Tecnomin já tem muita experiência no processo catamolde de injeção, então ficou muito fácil para eles nos ajudarem e incorporarem no portfólio, né, no escopo de trabalho deles, o pós-processamento de peças impressas. Ao final da apresentação, eu vou trazer até alguns exemplos de peças que já foram impressas e pós-processadas pela Tecnomin. Bom, explicamos um pouco o fluxo de processo de produção desse filamento, para até a gente obter, desde o nosso filamento, a nossa peça 100% metálica. Vamos falar um pouco do processamento na impressora, né? Porque fica estranho, se é 90% de partícula metálica e apenas 10% de polímero, será que eu consigo imprimir na minha impressora FFF desktop? A resposta é sim. Por conta desse teor de poliacetal, por menor que seja, a gente consegue fazer a impressão de uma maneira idêntica a qualquer material plástico. Inclusive, os requisitos da impressora, como a gente está apresentando aqui do lado, são bem amplos e também bem acessíveis. Por exemplo, no Nuzzle, a gente precisa atingir temperaturas entre 230 e 250 graus Celsius para que a gente consiga uma boa fluidez do material. A mesa, a gente com temperaturas entre 90 e 130 graus Celsius já consegue uma boa adesão e consegue uma boa estabilidade para a nossa peça. Um requisito muito importante, é um material muito sensível ao fluxo de ar. Então, é imprescindível que a impressora tenha uma câmara fechada, certo? Para evitar qualquer tipo de empenamento, qualquer tipo de descolamento da peça da nossa mesa de impressão. Vimos então um pouco sobre o processamento na impressora, vamos falar sobre as duas etapas seguintes, né, que é necessário para que a gente obtenha então a nossa peça 100% metálica, um processo de debinding e sinterização. Só aí, e é só depois desse momento, que a gente vai ter a nossa peça com a propriedade mecânica desejada. Antes disso, ela é apenas ela é resistente, a peça verde ela tem uma resistência, mas nada comparado aos filamentos plásticos de engenharia ou a peça metálica final. A primeira etapa delas é o debinding. E o que acontece no debinding? Simplesmente a remoção desse nosso poliacetal, do nosso ligante.
É uma etapa imprescindível porque esse ligante não pode ir para o forno de sinterização. Após esse processo, a gente vai obter a nossa peça marrom, a nossa peça mais fragilizada, que ela não é nem uma peça 100% metálica e nem tem a sustentação do nosso polímero poliacetal. Obtida a peça marrom do forno de debinding, a gente vai para a sinterização, e é aqui que, de fato, a gente vai ter a nossa peça metálica. Nesse momento vai ocorrer a densificação e a contração da nossa peça, como eu comentei, 16% aproximadamente nos eixos XY e 20% em Z. Novamente mencionando que essa tecnologia ela é dominada pelos nossos parceiros da Tecnomin, que nos apoiam no desenvolvimento da manufatura aditiva metálica aqui no Brasil. Vamos falar um pouco, então, dessa contração que ocorre da peça durante o processo de sinterização. A BASF fez diversos estudos e, é claro, né, tem que vir tabelado isso, 16% nas direções X, Y e 20% em Z. Porém, isso vai variar de impressora para impressora e condição para condição. É necessário fazer alguns testes para avaliar bem a precisão de como vai sair a peça, de como ela vai retrair uma peça feita na sua impressora, mas via de regra a gente pode trabalhar com esses números, 16% e 20%. Mas se vai retrair tudo isso durante a sinterização, como é que eu tenho que fazer o manejo, como é que eu trabalho isso antes de imprimir? A gente tem duas maneiras. A primeira delas é já fazer o nosso modelo no nosso software de modelagem, no nosso CAD, com as dimensões maiores. O outro ponto é a gente utilizar aquela opção do software slicer para superdimensionar a peça. Ou seja, se a gente entende que vai retrair 16% no eixo XY, a gente tem que usar um fator de superdimensionamento de 1,2 ou 120% nesses eixos. Se em Z ela vai retrair 20%, a gente tem que usar um fator de superdimensionamento de 1,26 ou 126%. Novamente, tudo isso é tabelado e vem informado nos guias que a BASF disponibiliza para esse material, mas que devem ser feitos e variam de acordo com cada tipo de equipamento de impressão. A ideia é que esse filamento ele democratizou muito a impressão 3D a nível industrial. Se eu tenho uma impressora que aceita filamentos que não da própria fabricante, tem uma câmara fechada, atinge os parâmetros de temperatura de bico de mesa solicitados, eu posso sim produzir peças 100% metálicas nela. Bom, explicamos então um pouco do processo, certo? Falamos sobre a impressão, falamos sobre o debind e a sinterização, as características de retração da peça e como contornar isso, né, no nosso software de fatiamento. Vamos falar um pouco sobre as propriedades do 316L e 174PH, que são as ligas hoje disponíveis para filamentos de impressão 3D metálica. Bom, a gente já tem que partir do princípio. Ambos os materiais são ligas de aço inoxidável, então são ligas com excelente resistência à corrosão. A primeira delas, lançada em 2019, foi o Ultrafuse 316L. Comparado com o 174PH, é uma liga com com maior resistência à corrosão. Então, ela vai ser bem adequada para aplicações em ambientes úmidos ou salinos. E, recentemente, a BASF trouxe ao mercado o 174PH. Como eu comentei, também uma liga de aço inoxidável. Em relação ao 316L, essa propriedade ela não é tão acentuada, mas ela tem melhores propriedades mecânicas e maior dureza. Então, quando a gente pensa numa aplicação geral para metal, esse é o material mais indicado. A gente consegue ainda, além de tudo, né, além de uma característica própria do material ter maior dureza que o de 316L, a gente consegue aumentar esse nível de dureza com um tratamento térmico, né? Uma precipitação, um tratamento de envelhecimento. Mas, beleza, a propriedade mecânica é melhor que o outro, mas quanto? Né? Onde que é melhor, onde que é pior? Por que o engenheiro ele precisa desses dados para, quando vai definir uma aplicação, saber que tipo de material usar? Então, a BASF também, pensando nisso, fez todos os ensaios mecânicos e eu apresento aqui agora um comparativo entre as propriedades mecânicas do 174PH e do 316L. Foi feito um ensaio de tração e também um ensaio de dureza. Como a gente pode ver, a tensão máxima atingida pelo 174PH,
é muito maior, ela chega a atingir 880 megapascal, enquanto o 316L atinge 560 megapascal. É ruim isso? É baixo atingir 560 megapascal? Não. E eu trago isso tranquilamente porque quem nos acompanha sabe que a BASF trabalha muito com a linha de polímeros de engenharia e compósitos. A gente tem um material que é uma poliamida reforçada com 15% de fibra de carbono. Entre os polímeros, talvez seja o material mais resistente que a gente tenha hoje no mercado. E a tensão máxima atingida por esse material é de 100 a 105 megapascal. Então a gente já pode ver que o 316L atinge 5 vezes mais nesse parâmetro. Então é uma resistência muito boa, apenas comparativa com o 17.4pH que ela fica abaixo. A tensão de escoamento, que é a tensão até onde a gente tem aquela deformação elástica do material, né, quando a gente ainda não tem uma deformação permanente, o 17.4pH pode atingir até 680, 316L 250 megapascal. Uma diferença que entra a favor para o 316L está no alongamento na ruptura. Por ser um material muito mais macio, ele se deforma cerca de 50% antes de fraturar, enquanto o 17.4pH atinge até 6%. O outro ponto forte do 17.4pH é a dureza, que atinge 257 Vickers, enquanto o 316L atinge 128. Lembrando que essa dureza do 17.4pH ela pode ser melhorada ainda com esse tratamento térmico posterior na peça. Claro, aumentando a dureza com tratamento térmico, a gente vai diminuir ainda mais esse alongamento da ruptura. Certo? Mas só para ter uma ideia, né, todos esses dados que eu estou trazendo aqui estão disponíveis nos datasheets técnicos, eles estão disponíveis no nosso site, no aditiva3d.com.br, caso queira conferir, está tudo lá. E agora eu vou trazer alguns exemplos, né, para finalizar. A gente viu todo o fluxo de processo, a comparação com a impressão 3D FFF de plásticos, um comparativo entre as propriedades dos dois materiais que a gente tem hoje disponíveis pela BASF, e a minha ideia agora é trazer alguns exemplos de peças produzidas aqui no Brasil por parceiros e que foram feitos todo o processo, impressão, debinding e sinterização aqui. Então, no primeiro caso, a gente traz uma peça fabricada com um 316L numa impressora da Intances, a Funmat HT. Aqui a gente traz também alguns parâmetros do processamento, né? Foi utilizado temperatura de bico de 230 graus e a temperatura de mesa de 130 graus. Essa impressora ela tem um diferencial que ela consegue ainda controlar a temperatura da câmara de impressão. Então, foi utilizado por volta de 100 graus Celsius nesse caso. Um ponto que eu trago aqui, e quem está acostumado com a impressão de plásticos vai entender, a velocidade de impressão com esse material é bem mais baixa. Por quê? A verdade é que a etapa de impressão ela não é o fator que vai determinar o tempo de fabricação da peça. Ora, se ela vai passar da impressão por um processo de debinding e sinterização, ou seja, um processo de 2 fornos, não tem por que eu apressar as coisas na impressora. Certo? Então, é por isso que é recomendado que a gente imprima com velocidades bem baixas, para garantir que a deposição seja o mais uniforme possível, que tenha o melhor fluxo possível. Então, é por isso que se recomenda trabalhar com temperaturas, com velocidades entre 30 e 40 milímetros por segundo. O debinding e sinterização dessas peças foram feitos pela Tecnomin, certo? A gente pode ver que a peça verde ela tem uma coloração muito mais escura. E tudo isso é por conta do teor do poliacetal que imobiliza a peça, as partículas metálicas. A peça sinterizada ela já tem aquele brilho metálico, aquele aspecto metálico. E o que é interessante, por se tratar de uma liga de metal convencional, é possível dar qualquer tipo de acabamento, polimento, usinagem, o que for necessário na nossa peça sinterizada. Ela aceita esse tipo de trabalho. Inclusive, essa peça recebeu um tratamento de um vibroacabamento, foi feito um polimento que acentuou esse brilho dela. Aqui eu trago outros exemplos de peças também produzidas com Ultrafuse 316L, fabricadas numa impressora Ultimaker S5. A Ultimaker ela já vem com todos os parâmetros de impressão para a maioria dos filamentos da BASF e o 316L e 17.4pH são dois deles.
Então, foi utilizada uma temperatura de bico de 230 graus Celsius, temperatura de mesa de 110 e, novamente, uma velocidade bem baixa de impressão, 35 milímetros por segundo. Foi utilizado também, nesse caso, o Printcore CC, que é um material que tem um bico resistente à corrosão. Claro, quem acompanhou nosso webinar sobre os filamentos compósitos com fibra de vidro e carbono entende que tipo de material que tem alguma carga no polímero traz algum desgaste abrasivo para o nosso bico. Como a gente tem aqui partículas metálicas, pode ser que ocorra, sim, o desgaste do nozzle com o tempo, né? Principalmente se o nozzle for de latão ou de cobre. É recomendado sempre trabalhar com material mais resistente a esse tipo de desgaste, um aço endurecido. O caso da Ultimaker, eles têm uma solução que é um bico de rubi, certo? Mas não é imprescindível, mas fica a dica que sim, pode ocorrer um desgaste do nozzle conforme o tempo de uso do material. A gente pode ver, nesse caso aqui, que a peça verde ela já está um pouco mais acabada. E é um ponto muito importante, porque a nossa peça verde ela aceita qualquer tipo de acabamento que a gente queira fazer nela. Nesse caso, foi passado uma lixa. E isso traz traz um diferencial muito grande para a peça sinterizada. Ela já vem com um brilho mais aberto, já vem com uma superfície mais lisa, livre de rugosidades. Então, tudo que a gente puder fazer na etapa da peça verde deve ser feito. Depois, quando a gente quiser fazer qualquer coisa na peça sinterizada, terá que ser com alguma ferramenta de corte, que dificulta um pouco o processo, mas que não impossibilita. Novamente, o debinding e sinterização foram feitos pela Tecnomin. E, por fim, eu trago aqui o nosso primeiro lote de peças impressas aqui no Brasil e pós-processadas também. É um lote muito especial para a gente, porque estava sendo um momento de validação desse processo. Hoje a gente vê que ele funciona, que ele está bem estabelecido, que a gente pode confiar, adquirir o nosso filamento, produzir a peça e confiar que o debinding e sinterização vão ocorrer. Então aqui a gente tem algumas peças, moldes de injeção, corpos de prova, enfim, peças de clientes, e mostrando como ela fica sinterizada, né? Como o brilho dela abre e ela com a resistência desejada. Novamente, o material utilizado foi o 316L, até todos os exemplos que eu trouxe até o momento foram com 316L, porque o 174PH foi lançado muito recentemente. Ele vai chegar no Brasil agora pela primeira vez em junho, tanto nos diâmetros de 1,75 quanto de 2,85. Nesse lote aqui, a gente tem peças impressas nas impressoras da 7 3D, BCN 3D, Intances e Ultimaker, e o pós-processamento sendo feito pela Tecnomin. Perfeito, gente. Fazendo algumas considerações finais, né? Então, as vantagens que essa tecnologia, que esse material da BASF trazem para o mercado de impressão 3D são inúmeras. O primeiro deles é que permite a impressão 3D metálica a um custo muito competitivo. Eu posso ter a minha impressora que atenda aos requisitos de impressão, produzir a peça com esse material e eu vou ter sim, contando com o apoio da Tecnomin, uma peça 100% metálica de um grau liga inox. Então, é muito interessante, é disruptivo, é um material que é compatível com todas as impressoras FFF de plataforma aberta de materiais. Então, se tu tem uma impressora que aceita trabalhar com filamentos que não da própria fabricante, você pode operar com esse material. Cada vez mais impressoras estão se adequando justamente para poder ofertar para os seus usuários uma tecnologia de ponta como essa do 316L 174PH. É um filamento de fácil manuseio, ele é bem flexível, inclusive ele tem uma superfície antiderrapante que permite que ele seja impresso tanto nos sistemas Direct Drive como Bowden também. O outro fato, o serviço de debinding e sinterização, ele já está bem estabelecido e ele é oferecido pela nossa parceira Tecnomin. Então, precisa ter apenas a impressora e o filamento. Manda a peça, consulta valores e assim você pode receber a sua peça 100% metálica. E para finalizar, o P&D da BASF, ano passado, testou mais de 10 metais, como ligas de titânio e Inconel. A gente ainda não tem previsão de novos lançamentos, mas é muito importante saber que tem mais para vir, entendeu? A gente não para
no 316L, não para no 174PH, apesar deles serem um grande avanço na impressão 3D de filamentos. O futuro é ainda mais brilhante para a impressão 3D metálica. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer muito pela atenção de todos. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa técnica inovadora que é a impressão 3D metálica por filamentos. E lembrando que o webinar ele fica gravado para quem quiser acompanhar depois, quem quiser enviar, compartilhar. A gente disponibiliza o link e agora a gente vai abrir, né, um momento para perguntas e respostas. Preciso de apoio para abrir. Perfeito. Como material base é o poliacetal, o que você tem a dizer sobre a aderência à mesa de impressão? Certo. O poliacetal ele tem uma boa adesão na mesa de impressão. Já foram feitos testes com diversos tipos de colas para essa adesão. Existem colas específicas, inclusive, para impressão 3D metálica. A primeira delas, que talvez seja a mais recomendada, seria a da Magigoo, M-A-G-I-G-O-O. Ela tem soluções para diversos tipos de materiais, inclusive para a solução metálica da BASF. Certo? Qual o tempo médio estimado de pós-processamento? Existem comercialmente disponíveis câmeras de debinding e sinterização? Bom, o tempo médio de pós-processamento varia, certo? Como a gente está iniciando com essa tecnologia e para tornar ela acessível, a gente tem que juntar o maior número de peças possível para que o custo seja acessível para todo mundo. Então, a ideia é que pelo menos uma vez por mês tenha fornada desse 316L, o 174PH terá com maior frequência, mas o tempo médio do processo em si seria 3, 4 dias, entre debinding, todo o ciclo de debinding, e sinterização, todo o ciclo de sinterização. Vamos ver mais. Esse percentual de correção da contração é o mesmo para peças pequenas e grandes? Sim, ele foi feito, esse número chegou, a BASF chegou nesse número depois de muitos testes com peças de diferentes tamanhos, formatos e principalmente espessura. Por que principalmente espessura? O processo de debinding ele ocorre com a penetração do gás da nossa câmara na nossa peça, ele reage com o polímero da nossa peça e é liberado um gás formaldeído. Então entra um gás e sai outro. O tempo de debinding ou a eficiência do debinding vai depender muito da taxa de penetração do gás na nossa peça. Então, por lógica, se a parede é muito fina, a penetração é mais fácil, o tempo de debinding é menor. Se a parede é muito espessa, para que eu consiga atingir o centro da nossa peça, eu vou demorar mais tempo, vou precisar de uma maior quantidade de gás, uma maior quantidade de ácido nítrico, que é o utilizado nesse caso. Então, sim, é um valor que é utilizado, pode ser considerado para tanto peças grandes quanto pequenas, respeitando as limitações que a BASF coloca lá no datasheet para a peça, para o tamanho da peça, mas sim pode ser usado para ambos. É possível adquirir as câmeras de debinding e sinterização? Quais opções no mercado e faixa de valores? Sim, é possível. Porém, como a ideia inicial e a solução que é aditiva junto com a BASF, junto com a Tecnomin, é trazer essa facilidade, essa agilidade e baixo custo para a produção das peças metálicas, o fluxo de processo mais indicado seria esse. Imprimir a sua peça, adquirir o filamento, imprime a sua peça, envia ela para a Tecnomin, recebe ela pronta, 100% metálico. Até porque na Tecnomin a gente conta com profissionais com mais de 15 anos de experiência no processo catamolde de injeção metálica, então eles estão mais do que aptos para fazer, inclusive, indicações sobre como é que seria uma geometria mais adequada para a tua peça, considerando o pós-processamento. Mas sim, existem câmeras disponíveis no mercado.
Certo, tem que imprimir e manter os suportes e depois tirar, ou tem que tirar antes? Essa é uma pergunta muito interessante, porque durante a impressão a gente sabe que é possível que a gente necessite suporte para que a peça possa ser produzida na complexidade que a gente deseja. A gente aqui tem um ponto bem peculiar. Se a gente faz esse nosso suporte com peças com material polimérica, e a BASF já tem alguns casos utilizando ABS, inclusive, a gente tem que remover ele antes de ir para o debinding e sinterização. Se a gente faz com a peça do próprio material, se a gente coloca no forno de debinding, ok, vai remover o ligante, tudo certo. Mas se vai junto no forno de sinterização, esse suporte vai ser sinterizado junto com a nossa peça. Então, para remover depois, só com o processo de usinagem, só utilizando alguma ferramenta de corte. Então, o indicado, estudar a geometria da nossa peça para fazer de uma maneira em que a gente elimine cada vez mais a necessidade de suporte. Inclusive, no guia de impressão da BASF para esse material, ela dá algumas dicas de como a gente atingir essas geometrias. Só o adesivo na mesa da impressora é suficiente ou é necessário alguma base porosa para melhor aderência? A base porosa ela sempre vai trazer uma melhor aderência. Inclusive, tem impressoras que a BASF tem validado esse material que utilizam essas mesas porosas de alumínio, se não me engano, mas não é um pré-requisito. É o suficiente um adesivo na mesa. Qual seria o lote mínimo de compra para o 316L? O filamento de 316L, assim como o 174pH, vem disponíveis em bobinas de 3 kg. Considerando a densidade do material, 3 kg dá aproximadamente o comprimento de um filamento convencional polimérico. A questão que muda mesmo é o peso. Acredito que também teremos disponível para o 174pH bobinas de 1 kg. Então, 316L, 174pH, 3 kg, 174pH, possivelmente 1 kg também. Subir mais aqui. Essas propriedades do 174pH, por exemplo, 880 megapascal, seriam na condição envelhecida? Não. Isso é como a peça saiu da impressora, foi feito o debinding e a sinterização. As condições de envelhecimento eu não trouxe aqui, mas também temos tabeladas no datasheet. Eu volto a frisar, quem precisar do datasheet pode enviar um e-mail para a gente, vendas3d@aditiva.com.br ou no nosso site, no aditiva3d.com.br, nós temos disponíveis todos os datasheets técnicos, inclusive com as condições da peça envelhecida. Mais aqui. Tem bastante perguntas sobre o custo de debinding e sinterização para peças específicas ou em geral, e tudo isso pode ser respondido pelo pessoal da Tecnomin também. Então, na próxima tela até eu tenho que deixar na minha próxima tela com os contatos, enquanto eu vou respondendo. Eu vou deixar aqui os contatos que vocês já podem acessar e questionar por ali, custo de filamento, custo do debinding e sintetização que a gente indica para peça, para esse pós-processamento. Acho que tinha mais uma sobre a densidade do material. E qual será a data de fornecimento do 174pH? A gente tem previsão de recebimento do primeiro lote aqui no Brasil para meio de julho. Metade do mês de julho teremos os primeiros filamentos de 174pH. Há parceiros para a realização do pós-processamento em BH? Não, infelizmente ainda não. Por enquanto, a ideia é focar essa experiência da Tecnomin, até porque a gente tem um contato bem próximo com eles e são profissionais que realmente conhecem o assunto.
Não é uma técnica simples, não são fornos simples de operar. Então, a fim de alavancar esse mercado aqui no Brasil, a gente necessita vincular com profissionais que têm experiência e a gente conta com isso na Tecnomin. A empresa fica aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, bem próximo a Porto Alegre. Quais outros metais ou ligas metálicas que usa essa técnica para fabricação? Por enquanto, a BASF disponibilizou o Ultrafios 316L e o 174pH. Como eu comentei, tem mais ligas, né? Se a gente for pensar no portfólio de Metal Injection Molding que a BASF tem, são mais de 20 ligas metálicas. Então, aos poucos, essa transição do portfólio vai sendo feita para esse nosso universo da impressão 3D também. É possível imprimir partes móveis em 17,4pH? Após o debind e o envelhecimento, não pode haver contrações diferentes entre as partes e, com isso, problemas no movimento da peça, perda de tolerância? Depois, a retração da peça ocorre apenas depois da sinterização. O processo térmico de envelhecimento não vai alterar as dimensões da nossa peça. Vai alterar, sim, as propriedades mecânicas, vai alterar a dureza, o alongamento, na ruptura do material, mas as dimensões da peça em si não, certo? Não é uma temperatura que vai causar isso. O processo não é feito numa temperatura que vai causar uma retração. Beleza, pessoal. Tem bastante pergunta em relação a custo, em relação a exemplos de aplicações, que tipos de indústrias podem utilizar. Até no início a gente fala ali um pouco sobre as aplicações, né? Ferramentas, moldes, protótipos, peças em série baixa escala e peças de reposição, são coisas bem gerais que são da impressão de filamento como um todo. A gente limitar isso para o filamento metálico seria um erro. Então, ela vai encontrar aplicação no setor automotivo, na indústria médica, enfim, são muitas opções. Então, a gente não limita. A tua peça precisa da propriedade de um metal, a tua aplicação precisa da propriedade que um metal pode oferecer, precisa da complexidade que a impressão 3D pode oferecer. Perfeito. Ultrafios 316L, Ultrafios 174pH, numa impressora de filamentos convencional, pode trazer, pode suprir essa tua demanda. Bom, pessoal, todas as perguntas ficaram anotadas aqui. Eu agradeço muito a participação de todos nesse webinar. Foi um prazer poder compartilhar um pouco sobre essa experiência que a Additiva está tendo com o mercado de manufatura aditiva em metal. E todas as perguntas vão ser respondidas por e-mail. Lembrando, o webinar ele fica gravado. Novamente, muito obrigado e até uma próxima, certo? Um abraço.